Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo online do nosso curso de formação de agentes de reflorestamento. Eu sou a instrutora Georgia Rocha, sou engenheira florestal, especialista em meio ambiente e gestão ambiental integrada. E bem, na nossa aula de hoje vamos falar de serviços ecossistêmicos, tá? Uma questão mais introdutória para vocês. Então, nós vamos abordar como a natureza presta serviços essenciais à sociedade, muitas vezes de forma invisível e não remunerada, tá? Vamos discutir o que são esses serviços ecossistêmicos, por que que eles são importantes para o nosso bem-estar, para a economia, e como podemos remunerar ou incentivar a sua conservação por meio de mecanismos como o pagamento por serviços ambientais. Então, um spoiler da nossa aula, né? Que os principais objetivos: entender o conceito de serviços ecossistêmicos e sua relação com o funcionamento dos ecossistemas, perdão, explorar as quatro categorias principais desse serviço, que a gente vai ver mais para frente, compreender o funcionamento e os fundamentos, né, do mecanismo de pagamento por serviços ambientais, o PSA, e ver alguns exemplos, né, e os instrumentos legais, a legislação vigente no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, tá? E para começar, antes de qualquer coisa, a gente precisa balizar o nosso conhecimento também do que é um ecossistema, tá? Então, o ecossistema, ele é um sistema dinâmico composto pela interação entre organismos vivos, como as plantas, os animais, os micro-organismos, os seres humanos, e componentes não vivos do ambiente, né? Entre aspas, o solo, a água, o ar. Então, essas interações elas ocorrem de forma contínua, formando redes bem complexas que mantêm o equilíbrio ecológico e sustentam a vida na Terra. E aí a gente tem vários tipos de ecossistema, tá? Várias classificações, a gente pode, né, classificar de diversas maneiras, conforme as suas características e localização, por exemplo. Podem ser ecossistemas naturais ou modificados pelos seres humanos. Pode ser terrestre, né, as florestas, o campo, o deserto, marinhos, os oceanos, os recifes, os estuários. Também podem ser definidos conforme a escala e o uso do solo. Podem ser locais, podem ser globais, rurais ou urbanos, além de apresentar particularidades como os ecossistemas, né? Interiores no continente, litorâneos na zona costeira. Então, cada classificação, cada ecossistema vai desempenhar funções específicas e oferecer diferentes formas de suporte à vida. Então, entender a diversidade de ecossistema é essencial para a gente valorizar os serviços que eles proporcionam e promover, né, a conservação dos ecossistemas, tá? E aí a gente entra na parte de serviços ecossistêmicos. Então, esses serviços são todos esses benefícios que os ecossistemas fornecem direta ou indiretamente aos seres humanos. Então, eles vão incluir desde bens materiais como alimentos, água, madeira, até as funções, né, imateriais, que a gente pode dizer assim, né, o controle do clima, a proteção contra os desastres naturais, a polinização das plantas e até mesmo valores culturais e espirituais associados à natureza. A gente vai ver isso com mais detalhe. Então, esses serviços, eles dependem da biodiversidade e do funcionamento saudável dos ecossistemas. Eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento humano, segurança alimentar e a questão também da sustentabilidade, tá, pessoal? E os serviços ecossistêmicos, eles foram regulados pela Lei 14.119 de 2021, que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e trouxe a classificação em quatro modalidades, tá? Então, a gente tem aqui essa imagem ilustrativa das quatro modalidades. A gente tem os serviços de provisão, que é o fornecimento direto de bens naturais, como alimento, água, madeira. Os serviços de regulação, que é o controle de processos naturais, como clima, purificação da água, do ar, controle de doenças.
Os serviços culturais, que trazem os benefícios imateriais, que incluem lazer, turismo, valores espirituais e conhecimento tradicional. E o último, não menos importante, né? Os serviços de suporte, que são os processos ecológicos que sustentam todos os outros serviços, como a formação do solo, por exemplo, né? E a ciclagem de nutrientes. Mas a gente vai entender mais detalhado cada um deles. Começando pelos serviços ecossistêmicos de suporte, tá? Então, são aqueles que sustentam os processos ecológicos básicos necessários para a manutenção da vida na Terra. Então, eles não geram benefícios de forma super direta e imediatos para os seres humanos, tá? Mas eles são essenciais para que todos os demais serviços ecossistêmicos, como os de provisão, regulação e culturais, possam existir, tá? Então, esses serviços de suporte, eles incluem a ciclagem de nutrientes, né, que é o processo pelo qual os elementos essenciais, como nitrogênio, fósforo, potássio, são reciclados no ambiente, permitindo que a fertilidade do solo e, por consequência, o crescimento das plantas. Tem também a questão da decomposição da matéria orgânica, que pode ser realizado por fungos, bactérias, outros organismos, né? Que vai transformar os resíduos orgânicos em nutrientes reaproveitáveis no ecossistema. Tem também a questão da formação e manutenção do solo, que aí vai envolver, né, a ação conjunta de processos físicos, químicos e biológicos que resultam nessa criação de solos férteis e estruturados, que é a base para a vida vegetal. Tem também a questão da polinização realizada por insetos, aves e outros animais, permite a reprodução de grande parte das plantas, tá? Tem também a questão, perdão, da dispersão de sementes, que vai auxiliar na regeneração natural das florestas. A gente estudou bastante sobre isso e a sua importância da regeneração natural. O controle natural de pragas e vetores, né? Tem os predadores e parasitoides, mantém as populações de organismos nocivos sob controle, né? Reduzindo necessidades de ter algum outro tipo de controle. Proteção contra a radiação ultravioleta. Então, algumas camadas vegetais, organismos aquáticos vão contribuir com a filtragem natural dos raios UVs, protegendo os seres vivos, a manutenção da biodiversidade, a manutenção do patrimônio genético, tá? Então, exemplos práticos, né? A formação do solo pelas interações entre rochas, água, clima e organismos vivos, a produção de oxigênio por meio da fotossíntese, a ciclagem de nutrientes, a produção primária, né? O processo pelo qual as plantas convertem energia solar em matéria orgânica, é a base da nossa cadeia alimentar. Então, tudo isso está dentro da questão dos serviços de suporte. Já os serviços de provisão, eles correspondem aos bens materiais fornecidos pelos ecossistêmicos, que são essenciais para a sobrevivência humana e também para diversas atividades econômicas. Então, são recursos que podem ser coletados, cultivados, extraídos ou utilizados diretamente, né? Estando presente em atividades como alimentação, construção civil, a medicina, indústria têxtil e cosmética, entre diversas outras, tá? Então, esses serviços, eles envolvem a oferta de alimentos, né? Frutas, sementes, raízes, grãos, vegetais, mel, peixes e outros recursos alimentares, provenientes de ambientes naturais ou de agroecossistemas, né? A água doce, né? A captação pelos rios, lagos, aquíferos, nascente, essencial para o consumo humano, para a agricultura, para a pecuária, para a indústria, para a geração de energia. Então, a gente sabe a importância da água para a sociedade. A madeira, né, que também pode ser utilizada na construção civil, fabricação de móveis, celulose e como fonte de energia. Fibras naturais, e isso vai incluir também algodão, bambu e outras fibras usadas, tá? Os óleos essenciais, resina, goma, látex,
as plantas medicinais, como a gente já falou, super importante. Os recursos genéticos também, pessoal, que eles vão se referir à diversidade biológica utilizada em melhoramento genético de plantas, biotecnologia, pesquisa científica. Tais exemplos práticos, né, de alimento teria a castanha do Pará, açaí, mandioca, algumas ervas comestíveis, a água no abastecimento doméstico, irrigação agrícola, a madeira para combustível, as fibras, bioquímicos e tudo isso que a gente já mencionou. Então, a gente precisa entender que esses serviços eles estão diretamente ligados à economia verde e ao uso sustentável dos recursos naturais, tá? Então, esses serviços de provisão e a sua manutenção depende da conservação dos ecossistemas e do uso responsável da biodiversidade que a gente sempre fala nas nossas aulas. Agora, a terceira modalidade, tá? Os serviços ecossistêmicos de regulação. Então, eles são aqueles que mantêm o equilíbrio e a estabilidade dos processos naturais, tá? Eles vão assegurar a qualidade ambiental, a resiliência dos ecossistemas frente a eventos extremos e pressões antrópicas, tá? Embora muitas vezes eles passem despercebidos, esses serviços desempenham sim um papel essencial para a saúde humana, para a segurança hídrica, segurança alimentar, para a questão climática, tá? E pode também reduzir a questão de riscos naturais. Então, esses serviços de regulação, eles vão incluir essa regulação do clima, tanto global quanto local, tá? Então, os ecossistemas, especialmente as florestas e os oceanos, eles atuam no sequestro de carbono, né, com a absorção do CO2, ajudando na questão da mitigação das mudanças climáticas. E a vegetação, ela também regula a temperatura local, a umidade do ar, a questão dos ventos. A gente também tem a questão da purificação do ar, a regulação do ciclo hidrológico, tá? A vegetação ela influencia na infiltração da água no solo, a recarga dos aquíferos, o escoamento superficial, evapotranspiração, equilibrando essa oferta hídrica. Beleza, pessoal? A gente também tem dentro disso o controle, né, de enchentes, de seca, prevenção de erosão e deslizamentos, que a gente já estudou, que é raízes das plantas fixam o solo, diminuem a velocidade do escoamento superficial, evitam essa perda de solo, principalmente, né, em encostas e em margens de rios. A gente também tem a questão da regulação biológica e da polinização, que, embora também seja considerada um serviço de suporte, a polinização ela também atua como regulação ao manter o ciclo reprodutivo das plantas, tá? E até mesmo da produção agrícola de uma forma mais estável. Então, a polinização considerada tanto um serviço de suporte quanto de regulação, tá aí a importância que a gente tem. Aliás, que a polinização tem para a gente, né? Então, a gente precisa entender aqui que esses serviços de regulação, ele demonstra como a natureza atua como um sistema de proteção e estabilidade para as sociedades humanas. Então, vai reduzir os impactos de eventos extremos, né? A gente está em época de emergência climática, a gente está passando por tempos difíceis, então tem aí essa solução, a gente precisa cuidar dos nossos ecossistemas. Tudo isso vai melhorar a qualidade de vida e vai contribuir para essa resiliência climática e ecológica. E a gente tem também a última modalidade, que é os serviços ecossistêmicos culturais, tá? Eles representam os benefícios imateriais que os seres humanos obtêm da natureza, né? Os quais contribuem para o bem-estar emocional, espiritual, intelectual também e social, tá? Então, diferente dos serviços de provisão ou regulação, esses serviços eles não vão envolver a extração direta dos recursos. Eles estão mais ligados ao valor simbólico, identitário, recreativo
estético e também educacional que os ambientes naturais proporcionam aos seres humanos, tá? Então, a gente pode pensar no âmbito da recreação e turismo de natureza, né? O ecoturismo que a gente chama. Então, atividades como trilhas, observação de aves, banhos de rio, escalada, mergulho. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer que promovem, né, esse lazer, saúde física, saúde mental. Já foi comprovado, né, que estar em contato com a natureza ajuda sim na nossa saúde mental, além de movimentar também a economia local por meio, né, do ecoturismo. A gente tem também a questão da espiritualidade, da religiosidade. Então, muitas comunidades, né, enxergam elementos naturais como sagrados, tá? Então, utilizam florestas, rios, montanhas, né, como locais de culto, de meditação. Então, isso também é importante, é um valor cultural. A gente tem também a questão de estética, inspiração artística, a questão da educação e pesquisa, né? Os ecossistemas, eles são laboratórios vivos para o ensino de biologia, ecologia, geografia, ciências ambientais, ciências florestais, além de promoverem, né, essa educação ambiental e aí para todas as idades, crianças, jovens e adultos. A gente também tem uma coisa muito importante dentro dessa questão dos serviços culturais, que é a identidade cultural e o senso de pertencimento, tá? A gente tem que determinados ambientes naturais, eles estão profundamente ligados à história e à memória coletiva e identidade de comunidades tradicionais, dos povos indígenas e outras populações locais. Isso tudo junto com as tradições culturais e conhecimento ancestral. Então, práticas sustentáveis ligadas ao uso da terra, né, à agricultura, à pesca, ao extrativismo, fazem parte, sim, do patrimônio cultural imaterial de diversos grupos, tá? Então, a gente tem a questão, né, do modo tradicional de vida dos ribeirinhos, dos seringueiros, dos quilombolas, caiçaras, dos indígenas, e a gente precisa entender que esses serviços culturais, eles evidenciam como a natureza ela está profundamente entrelaçada com a cultura humana, tá? Oferecendo muito mais do que recursos físicos. Ela fornece sentido, memória, inspiração e conexão desses povos. Então, falamos, né, dos quatro tipos, das quatro modalidades dos serviços ecossistêmicos. E aqui a gente tem essa imagem que ela apresenta a relação entre os serviços ecossistêmicos e os componentes do bem-estar humano, tá? Destacando, né, a biodiversidade, os processos naturais que sustentam diretamente a qualidade de vida. Então, vimos, os serviços eles são divididos em quatro categorias, tá? Aqui. Suporte, provisão, regulação e culturais. Então, cada um vai contribuir com aspectos essenciais, como alimento, água, estabilidade climática, recreação, identidade cultural. Então, vamos interpretar essa imagem aqui, tá? A gente tem que essas setas, elas indicam a intensidade da ligação entre esses serviços e essas dimensões do bem-estar como segurança, saúde, condições materiais mínimas, bom relacionamento social, liberdade de escolha e ação, tá? Além das setas, a gente tem que as cores das setas, elas vão representar o grau de medição por fatores socioeconômicos, ou seja, como as condições sociais e econômicas podem influenciar o acesso da população a esses benefícios naturais. O que que isso significa? Que mesmo que o serviço exista, né, o serviço ecossistêmico ele está ali presente, ele pode não chegar a todos de uma forma igual. E isso vai depender de aspectos sociais e econômicos, tá? Então, esse esquema é super interessante para a gente conseguir visualizar. E essa figura, ela vai reforçar que a preservação da biodiversidade é essencial para garantir uma vida digna e saudável para todos, né? Além de ter essa crítica, né,
de que esses sistemas nem sempre chegam dependendo dos valores, dos fatores socioeconômicos da população. E aqui, pessoal, a gente tem um resumo, tá? Então, a gente tem bens ambientais, então a gente está falando de florestas, oceanos, terras agrícolas cultivadas, serviços de regulação, serviços de apoio e serviços culturais, tá? Então, está com algumas palavrinhas diferentes, mas a gente entende que significa a mesma coisa. Então, trouxe esse resumo separado: florestas, oceanos e terras agrícolas. Então, bens ambientais, florestas, alimento, água fresca, combustível, fibras. Oceanos seria o alimento que vai para a questão do peixe. E terras agrícolas, sempre o alimento, combustível também e fibras. Já nos serviços de regulação, na floresta, a gente tem, tanto na floresta quanto no oceano, quanto nas terras agrícolas, a gente vai ter regulação climática, tá? Na floresta, a gente tem a regulação climática de inundação, de doenças e purificação da água. Já o oceano, a gente tem a regulação climática, a regulação de doenças. Para as terras agrícolas, a gente tem a regulação climática, a purificação da água. Os serviços de apoio, na floresta, a gente tem a reciclagem de nutrientes, nos oceanos também, nas terras agrícolas também. Na floresta e terras agrícolas, além da reciclagem de nutrientes, a gente tem a formação do solo. Já os serviços culturais, tanto floresta quanto oceano, a gente vai ter estética, espiritualidade, educação e recreação, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe um vídeo também, para a gente fixar, né, de vez, a gente assiste junto. Lembrando que todos os vídeos dessa aula estão com o link na descrição, tá? Para a gente dar os devidos créditos de quem produziu. E esse específico é do canal do IP. O IP é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Então vamos assistir esse videozinho junto. Olá, meu nome é Alexandre Ueza, sou pesquisador e professor no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre serviços ecossistêmicos. E o que são serviços ecossistêmicos? São benefícios gerados pelas funções ecológicas dos organismos nos ecossistemas. São utilizados secundariamente pelos seres humanos. E a gente pode categorizar esses serviços ecossistêmicos em 4 tipos. O primeiro deles é a provisão de alimentos, de água, de madeira para a construção das nossas casas. Tem o serviço de regulação, né? Então, está relacionado com a regulação climática, né? Então, a gente tem ouvido falar muito, né, dessa questão das mudanças climáticas, e as florestas, ela tem um papel fundamental na regulação do clima, tanto globalmente como regionalmente ou localmente. A mesma coisa acontece com a regulação hídrica. Com as mudanças climáticas, a gente tem muitos extremos climáticos, né? Momentos onde você tem uma quantidade de chuva muito e outros momentos onde você tem uma estiagem muito longa. Uma floresta, ela pode ajudar nessa regulação dos corpos hídricos, fazendo com que a vazão ela não flutua tanto, apesar dessas mudanças no regime de chuva. Um outro serviço é o serviço de suporte, né? Então está relacionado, por exemplo, à formação dos solos, à ciclagem de nutrientes. Esse tipo de serviço ele vai dar a base para que outros serviços possam ser promovidos. E por último, a gente tem os serviços culturais. Isso está muito mais relacionado com o bem-estar dos seres humanos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai viajar, né, de férias, normalmente a gente escolhe uma área que tem uma paisagem bonita, que tem rios, que tem cachoeiras. Todos esses elementos são produzidos, são gerados por esses ecossistemas, né? Então, esses serviços vão gerar bem-estar aos seres humanos, vão melhorar o humor da pessoa e, com isso, muitas vezes vai melhorar, inclusive, o estado, a saúde mental das pessoas. Por esse exemplo, a gente consegue perceber que a biodiversidade ele é um fator-chave na produção dos serviços ecossistêmicos. E a gente consegue observar também que os serviços ecossistêmicos eles são fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos nesse planeta. Ou seja, sem esses serviços, a vida na Terra não seria possível. Quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, tem 2 conceitos que são importantes da gente aprender. O primeiro deles
são as externalidades, né? E as externalidades, a gente tem externalidades positivas e negativas, né? Se eu tenho uma área, né, de pastagem, né, e essa pastagem ela é muito degradada, aquela pastagem convencional, extensiva, né, e eu quero fazer alguma ação para melhorar essa pastagem, para melhorar a minha produtividade. Né? Então, eu vou plantar árvores nessa pastagem para criar sombra para o meu gado, eu vou cercar essa área e criar piquetes, né, para que eu tenha mais biomassa ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo em que eu estou melhorando esse sistema produtivo e eu vou ter um benefício, né, em relação à produtividade, ao mesmo tempo eu tenho outras externalidades positivas. Né? Então, por exemplo, como eu estou plantando árvore, então eu vou ter uma maior quantidade de carbono que vai ser armazenada nesse sistema. Se eu estou criando esses piquetes, eu estou tirando o gado, por exemplo, de uma área de preservação permanente, né, próximas de rios, que eventualmente esse gado poderia estar invadindo. A partir dessas ações, a gente vai criar vários benefícios que não são somente para essa produção, e sim vai beneficiar toda a sociedade que está no entorno dessa área. Né? Isso que a gente chama de externalidades positivas. Bom, e é claro que a gente tem as externalidades negativas também. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma bacia fragmento florestal e esse fragmento é desmatado, vários dos serviços ecossistêmicos que são promovidos por essa floresta, eles vão ser perdidos. A partir do momento em que eu removo essa floresta, o carbono que está armazenado nessa floresta, pela decomposição da madeira, ele vai acabar sendo lançado no ar. Isso vai causar, então, externalidades negativas porque vai agravar a questão das mudanças climáticas. Por isso que, quando a gente está planejando, né, as nossas ações, a gente tem sempre que pensar de que maneira essas externalidades estão sendo geradas. Um outro conceito importante é a resiliência. E a resiliência a gente pode utilizar em diferentes contextos. Mas pensando no contexto dos serviços ecossistêmicos, a gente pode imaginar que a resiliência é a capacidade de um ecossistema absorver o impacto, né, externo, sem mudar a sua capacidade de fornecimento desses serviços ecossistêmicos. Um exemplo de resiliência, a gente pode comparar uma pastagem e uma área florestal. Uma área florestal, ela é muito mais resiliente às mudanças climáticas do que uma área de pastagem. Então, vamos imaginar que devido às mudanças climáticas, a gente tem esses extremos do clima. Uma grande quantidade de chuva num período muito curto e longas estiagens. Então, na pastagem, o que vai acontecer é que quando você tem essa grande quantidade de chuva, você vai ter um processo erosivo acontecendo muito forte e pouca água infiltrando até os lençóis freáticos. Então, ou seja, a gente não vai ter o armazenamento dessa água nos períodos de maior estiagem. Enquanto no caso da floresta, devido à cobertura florestal, mesmo que você tenha essa chuva muito forte, essa floresta ela vai conseguir segurar essa água e fazer infiltrar essa água para os lençóis freáticos, permitindo com que você tenha um acúmulo, né, uma reserva que possa ser utilizada nesses períodos de seca muito grande. O sistema Cantareira ele apresenta uma baixa resiliência justamente por causa do mau uso do solo, né? A gente consegue perceber essa baixa resiliência olhando o histórico do Cantareira, principalmente olhando a crise hídrica que aconteceu entre 2013 e 2015. Se a gente lembrar até um pouquinho antes, 2009, 2010, foi o período que teve uma grande quantidade de chuva e o sistema Cantareira chegou ao seu máximo. Ele estava com 100% do volume de água armazenada. E apenas 4 anos depois, ele saiu de 100% e chegou a 5%, porque a gente teve uma diminuição na quantidade de chuvas durante esse período. Ou seja, durante 4 anos, você teve uma variação muito grande dessa produção, saindo de 100% e chegando a 5%, o que mostra essa baixa resiliência, onde você tinha uma grande quantidade de água armazenada e podendo abastecer boa parte da região metropolitana de São Paulo, para uma situação onde você não tinha água nem para abastecer uma parte dessa população. E apesar dos serviços ecossistêmicos serem tão importantes, a gente tem várias ameaças que diminuem esses serviços. Então, a gente pode citar a perda e fragmentação de hábitats naturais. Né? Então, a gente sabe que globalmente muitos ambientes, né, estão sendo fragmentados. A gente tem um exemplo, né, que é a Mata Atlântica. Atualmente, né, tem estudos que mostram que a gente tem cerca de 11%, mais ou menos, de remanescentes, né, da cobertura original da Mata Atlântica
Então, isso faz com que vários dos serviços, né, que eram promovidos por essa floresta, eles são perdidos, né, com esse processo. Parte da umidade que é produzida pela floresta amazônica, ela vai ser perdida, né, ou seja, menos chuvas vão conseguir chegar até essa região. Bom, e um outro ponto importante está relacionado ao valor desses serviços ecossistêmicos, né? Ou seja, o quanto que vale esses serviços. E aí tem um estudo, né, que foi publicado em 2014 que quantificou o valor monetário de 17 serviços ecossistêmicos. E eles chegaram ao valor de 125 trilhões de dólares, que na época correspondia a quase 2 vezes o PIB mundial, ou seja, quase 2 vezes a tudo que é produzido no planeta. Então, essa quantia mostra o quanto que esses serviços ecossistêmicos eles são fundamentais nas nossas vidas. E por que é importante a gente valorar esses serviços? Porque é uma forma também de auxiliar nas tomadas de decisão. A partir do momento em que você coloca valores, né, a partir do momento em que começa a doer no bolso das pessoas, você começa a dar mais valor também a esses serviços. E o recado que eu deixo aqui é justamente essa necessidade da gente fazer um planejamento, né, tanto das paisagens quanto das propriedades, para a gente aumentar a resiliência dessas regiões, dessas áreas. E com isso, a gente otimizar a geração desses serviços ecossistêmicos. Então, pessoal, eu gosto muito desse vídeo, gosto bastante, né, do IP, esse instituto. Então, quem tiver interesse em pesquisar mais sobre, tá bom? Eu super indico. Então, continuando, tá? Então, entendemos o que são os serviços ecossistêmicos, a sua importância social e ambiental, e aí vou pegar um gancho do que foi falado no vídeo também, para a gente falar um pouco sobre a parte econômica, tá? Então, estima-se que os serviços ecossistêmicos eles representem trilhões de dólares por ano em valor econômico, mesmo que não sejam contabilizados nos PIBs dos países, tá? Então, a destruição de ecossistema, ela causa, sim, custos invisíveis, como a perda de fertilidade do solo, escassez hídrica, o aumento dos desastres naturais. Então, a gente valorar esses serviços é essencial para evitar que decisões econômicas levem à sua degradação, tá? Então, por conta disso, né, por conta desse cenário todo, surgiu o que a gente chama de PSA, pagamento por serviços ambientais, tá? Por serviços ecossistêmicos, serviços ambientais são sinônimos, beleza, pessoal? Então, o PSA, ele é um instrumento econômico que remunera proprietários ou comunidades por manterem ou recuperarem ecossistemas. Então, ele parte da ideia de que conservar a natureza tem um custo e que os responsáveis por essa conservação, eles devem ser compensados. Tá? É uma alternativa prática para a gente promover sustentabilidade. A gente vai conseguir alinhar a conservação ambiental com a inclusão social e a geração de renda para esses proprietários ou comunidades, tá? Então, a gente tem no Brasil a Lei 14.119 de 2021, que criou a Política Nacional de PSA, que vai reconhecer o direito de receber incentivos por preservar ou restaurar ecossistemas, tá? Ela define critérios, fontes de recursos e formas de pagamento, que podem incluir dinheiro, isenção fiscal, assistência técnica ou até mesmo um acesso facilitado a políticas públicas. Então, essa lei, ela é um marco para valorizar o trabalho ambiental de pequenos produtores e comunidades tradicionais. E aí eu trouxe mais um videozinho aqui para a gente entender. Esse vídeo vai ser focado, tá, em comunidades tradicionais. E o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos assistir junto. As florestas são cultivadas por nós,
povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais há séculos. As paisagens não se formaram espontaneamente. Elas são frutos do nosso conhecimento e do nosso trabalho. Sabe como ele acontece? Integrado à cultura, os nossos rituais e trocas, nosso modo de ser e de estar no mundo. O ciclo de manejo envolve as caminhadas à mata adentro, as coletas e o extrativismo. A escolha de um pedaço de terra onde plantar, o plantio, a colheita. O respeito ao tempo de descanso da terra e aos ciclos da natureza, que então se regenera e se transforma novamente em floresta. As florestas não teriam a mesma quantidade e diversidade de espécies sem nosso trabalho de seleção e manejo. Todos esses saberes e práticas formam o nosso sistema agrícola tradicionais. Eles já são, em si, um patrimônio cultural. E, junto com a gestão de nossos territórios, produzem biodiversidade, regulam o clima e as chuvas e promovem a vida. Isso tudo é serviço ambiental. Não é algo distante de nós. Pelo contrário. Se serviço é trabalho e ambiental é natureza, é isso que já fazemos há séculos. E quando se fala em pagamentos por serviços ambientais, a base dessa conversa deve ser nossas práticas e os sistemas agrícolas tradicionais. Nossa herança viva, que se renova e se aprimora a cada geração. Bem legal esse vídeo também, né, pessoal? Então, é, ainda falando, né, do PSA, a gente já viu um mecanismo que visa incentivar a conservação ambiental por meio de compensações financeiras. Então, ele se baseia em duas lógicas principais: do provedor-recebedor e usuário-pagador. Então, o provedor-recebedor, ele estabelece que aqueles que fornecem serviços ambientais, como a preservação de florestas, devem ser remunerados. Já a lógica do usuário-pagador implica que os beneficiários desses serviços devem sim financiar a sua manutenção. Então, para que o PSA seja eficaz, é essencial medir com precisão os serviços prestados, definir critérios claros de monitoramento e formalizar contratos, né, transparentes entre as partes envolvidas, tá? Assegurando essa sustentabilidade do processo. E a gente tem quatro tipos de PSA, né? Tudo tem classificação, tudo tem variação. Então, é, esse mecanismo do PSA, ele está, né, em expansão e ele vai se adaptar às necessidades de diferentes ecossistemas e serviços ambientais, tá? Então, o PSA ele pode se manifestar de várias formas, dependendo do tipo de serviço ambiental prestado, tá? Então, ele pode ser PSA hídrico, de carbono, de biodiversidade e multifuncional, cada um com as suas especificidades e relevância para a sustentabilidade ambiental. Então, a gente vai ver detalhadamente um pouquinho sobre cada um. Primeiro, a gente tem o PSA hídrico, tá? Ele tem como principal objetivo a proteção das nascentes e mananciais, que são essenciais para o abastecimento de água, né, em diversas regiões, em diversas atividades. A preservação desses recursos hídricos, ela é fundamental para garantir a qualidade, eu sempre falo isso, né? Qualidade e quantidade de água disponível para a população e para os ecossistemas, tá? Então, nesse modelo, proprietários de terra que se comprometem a conservar essas áreas de nascente, proteger as bacias hidrográficas, evitar a contaminação da água, devem receber compensação financeira por isso, né? E esse PSA hídrico, ele também pode ser utilizado para recuperar áreas degradadas que
afetam diretamente a disponibilidade e qualidade da água, tá? Então, para que o sistema funcione adequadamente, é necessário um monitoramento constante das condições da água e a verificação do cumprimento das práticas de conservação estabelecidas em cada contrato. Então, por exemplo, você vai reflorestar uma mata ciliar, vai reflorestar, né, essa APP da nascente. Então, tudo isso entra sim no PSA hídrico. Então, a gente tem aqui no esquema, né, usuários recebendo água de qualidade, tá? Reconhecimento do valor do serviço do prestador, que é a construção de terraços de bacias de filtração, readequação das estradas, proteção de nascente, conservação florestal, restauração florestal, saneamento e práticas sustentáveis. Isso tudo tem a vegetação nativa produzindo serviços ambientais relacionados à água, que aí sim vai poder fazer o usuário receber água por qualidade e assim, né, gira o ciclo. Esse seria um esqueminha do modelo do PSA hídrico. A gente também tem o PSA de carbono. Ele vai visar a compensação pela captura ou não emissão de dióxido de carbono, tá? O CO2 na atmosfera, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Então, esse modelo ele é fundamental na compensação das emissões de gases do efeito estufa, né? Através do quê? Da preservação florestal, reflorestamento, práticas agropecuárias sustentáveis que vão promover o sequestro de carbono. Então, como funciona? Os proprietários de terra que optem por conservar florestas ou realizar atividades que evitem a emissão de CO2 vão receber um pagamento em troca da manutenção dessas áreas, tá? Então, o monitoramento da quantidade de carbono sequestrado ou evitado, ele é crucial para a eficácia do PSA do carbono, tá? Então, a gente tem uso de tecnologias, tem a questão dos inventários florestais, tudo isso para garantir a transparência e a precisão dos processos, tá? Então, além disso, o PSA de carbono, ele ajuda a financiar projetos que contribuem para o combate, né, às mudanças climáticas, promovendo o que a gente chama de economia de baixo carbono. A gente tem também o PSA por biodiversidade, que ele vai ser focado na conservação de espécies ameaçadas e na preservação de habitats naturais. Então, a gente está falando tanto de flora quanto de fauna, tá, pessoal? Então, a perda da biodiversidade, ela tem impactos profundos na estabilidade dos ecossistemas. E por consequência, né, no bem-estar humano. E esse tipo de PSA, ele incentiva práticas de conservação que envolvem a proteção de áreas com alta biodiversidade biológica, tá? Como as florestas, né, áreas de cerrado, regiões de manguezais, além de proteger as espécies ameaçadas. Então, o PSA por biodiversidade também pode incluir o restauro de habitats, tá? Críticos e o manejo sustentável de áreas com grande importância ecológica. Então, os pagamentos são feitos aos proprietários ou gestores de terra que vão implementar ações que vão garantir a preservação e a recuperação desses ambientes específicos, tá? Promovendo essa recuperação de população de espécies, e aí lembrando tanto de flora quanto de fauna, e essa continuidade dos serviços ecossistêmicos relacionados à biodiversidade, como a polinização, a purificação do ar. Por último, a gente tem o PSA multifuncional, porque ele vai combinar múltiplos serviços ecossistêmicos, né? Múltiplos serviços ambientais, abrangendo uma variedade de benefícios que vão proporcionar, né, por uma única área de conservação e manejo. Então, esse modelo ele é especialmente útil em áreas de reflorestamento, onde é possível gerar uma série de serviços simultâneos, como a captura de carbono, a preservação da biodiversidade e a proteção dos recursos hídricos. Então, olha a importância do reflorestamento, a importância de tudo que vocês estão aprendendo aqui no curso, tá? Então, no PSA multifuncional, os pagamentos são feitos com base nessa combinação de diferentes serviços prestados, tá? O que torna o mecanismo mais flexível e integrado. Por exemplo, a gente tem áreas de reflorestamento
podem não apenas contribuir para o sequestro de carbono, também para a proteção de nascentes, né? Vai depender de onde está, e para a conservação dessas espécies endêmicas. Então, esse modelo ele visa ampliar a eficiência e sustentabilidade dos projetos ambientais, criando uma sinergia entre os diversos serviços ecossistêmicos e beneficiando tanto os proprietários de terra quanto a sociedade, né, como um todo. Então, eu trouxe mais um videozinho aqui para gente assistir sobre o PSA. Empresas sintonizadas com as tendências do mercado já sabem. A consciência ambiental é imprescindível. Por exemplo, companhias aéreas e locadoras de carro calculam a quantidade de gases emitidos durante as viagens e promovem o reflorestamento para neutralizar esse carbono emitido para a atmosfera. E o setor público não fica atrás. Diversas prefeituras estão remunerando os produtores rurais por produzirem água de qualidade e florestas. São mulheres e homens do campo que comprovadamente conservam as nascentes e as matas. E sempre tem que estar monitorando a área, porque às vezes planta uma muda, ela não cresce, a formiga vem e corta. Então a orientação nossa é a seguinte: é sempre estar monitorando aquelas mudas que morreram, replantar e cuidar. Então, assim, o resultado vem, a natureza te dá o retorno, mas você tem que cuidar. E esse trabalho pode render mais do que água. São diversos projetos já em execução que transformam a conservação em moeda. Essas iniciativas são conhecidas como Pagamento por Serviços Ambientais, ou PSA. A Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais foi instituída em 2021. Estabelece a possibilidade de pagamentos pela conservação e recuperação da vegetação nativa, da vida silvestre e do ambiente natural em áreas rurais, melhoria da quantidade e da qualidade da água, conservação de paisagens de grande beleza cênica, plantio de espécies nativas ou por sistema agroflorestal para recuperação vegetal e manejo sustentável de sistemas agrícolas, agroflorestais e agrosilvipastoris. A remuneração da produtora e produtor rural acontece porque as matas e florestas geram um benefício coletivo para a humanidade, pois ajudam na manutenção do clima e da biodiversidade. Além disso, as florestas contribuem para a captura e retenção de carbono, como também na proteção do solo, das águas superficiais e subterrâneas. E se esse é um serviço, nada mais justo que ele ser remunerado. Mas você pode estar se perguntando, como que conservar pode capturar e fixar carbono? É simples. Lembra da fotossíntese na época da escola? Pois é, as plantas sequestram o gás carbônico do ar e, junto com a água das suas raízes, produzem os carboidratos necessários para o desenvolvimento das plantas e liberam o oxigênio que respiramos. A estimativa é de até 200 toneladas de carbono fixadas em cada hectare do cerrado brasileiro. É por isso que várias empresas se interessam pela reserva legal das propriedades rurais. O PSA é uma grande moeda de troca. Se as atividades do setor privado emitem gases poluentes que afetam nas mudanças do clima, essas empresas estão dispostas a pagar para minimizar os impactos causados. Lembre-se, para acessar o mercado de carbono, é necessário ter o cadastro ambiental rural da sua propriedade validado e em dia. O imóvel não pode ter infrações ambientais pendentes de solução. Atribuir valor às florestas é uma forma inteligente de valorizar esse ativo e melhorar a vida de quem preserva. Somente em 2022, o mercado de carbono movimentou 902 bilhões de dólares no mundo. A economia que vem da floresta cresce cada vez mais, e o Brasil tem um grande potencial nesse mercado. Que tal começar agora? Pessoal, então, esse vídeo é do Serviço Florestal Brasileiro. É um canal também que eu super indico para vocês acessarem. Como vocês sabem, esse módulo online, ele é um módulo introdutório, tá? A gente mostra o primeiro contato, né, do assunto com vocês e caso vocês queiram pesquisar mais, sempre estou dando uma diquinha
ou outra. Então, ainda falando de PSA, tá? É, tem várias dificuldades que vocês podem imaginar na sua implementação, tá? E uma das principais é a falta de uma regulamentação mais clara e uniforme, o que acaba gerando uma insegurança jurídica. Além disso, tem a questão da escassez de recursos financeiros, né, sustentáveis para manter os programas no longo prazo. A falta de informação, de conscientização sobre os benefícios do PSA também dificulta um pouco a sua aceitação. Então, muitos produtores rurais eles têm resistência em aderir por desconhecimento ou falta de incentivo adequado, tá? Então, também tem a questão da burocracia envolvida nos processos de cadastro e monitoramento, tá? Que pode ser outro entrave, sim. E ainda há dificuldades técnicas para mensurar os serviços ambientais prestados. E, por fim, né, a ausência de uma integração entre políticas ambientais e as políticas agrícolas, que vai acabar comprometendo a eficácia do PSA. Então, esses são alguns desafios. Mas a gente também tem algumas soluções, né, para esses desafios, para superar os desafios, como estabelecer uma legislação clara e unificada, que vai garantir essa segurança jurídica dos participantes, a criação de fundos públicos e privados permanentes, que vai poder assegurar esse financiamento contínuo a longo prazo dos programas, né, investir nessas campanhas de conscientização e capacitação técnica dos produtores para ajudar na questão da adesão e da compreensão dos benefícios do PSA. A gente também tem a simplificação dos processos burocráticos, então, o uso das tecnologias digitais, tornar a participação mais acessível. Tudo isso pode contribuir para superar esses desafios. Além disso, tem, né, o desenvolvimento de metodologias e a gente precisa de padronização para o monitoramento e a avaliação desses serviços ecossistêmicos para melhor transparência dos resultados, tá? E por fim, é essencial integrar as políticas ambientais e agrícolas, tá? E o desenvolvimento rural para ampliar o impacto e a efetividade do PSA. E falando um pouco do PSA no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a gente tem sim o programa estadual de PSA, essas informações eu peguei no site do INEA, tá? Quem quiser saber um pouco mais. Então, a gente tem que o PSA é esse instrumento econômico, né? Seguido pelo princípio protetor-recebedor, tá? E a gente tem que essa estratégia, ela está presente na atuação nas políticas do INEA, que tem apoiado o desenvolvimento dessas iniciativas e projetos no estado, tá? Então, foi criado e regulamentado pelo Decreto Estadual número 40/2029 de 2011, o Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais, que a gente chama de PRO-PSA, tá? Então, ele representa um avanço, principalmente para a proteção dos recursos hídricos, da floresta e da biodiversidade no estado. Então, segundo o decreto, são considerados serviços ambientais passíveis de retribuição às práticas e iniciativas de proprietários rurais do Estado do Rio de Janeiro, tá? Que favoreçam a conservação, a manutenção, ampliação ou restauração de benefícios aos ecossistemas. E o decreto ainda estabelece as seguintes modalidades de serviço ambiental. Então, tem conservação e recuperação da qualidade da disponibilidade das águas, conservação e recuperação da biodiversidade, conservação e recuperação das FMPs, que são as faixas marginais de proteção, sequestro de carbono originado de reflorestamento das matas ciliares, nascentes e olhos d'água para fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas globais, tá? Então, a gente tem que o estado do Rio de Janeiro tem, né, esse avanço nos últimos anos. Infelizmente, eu não sei como está agora, 2025, essa questão, mas a gente tem sim, né, legislação sobre o tema. E com isso, pessoal, eu encerro
a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham interesse em pesquisar mais. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem falar comigo nas aulas presenciais ou deixar aqui nos comentários. Então, muito obrigada e até a próxima.